Eu peguei um ovo. Não é um ovo. Achei que era um ovo, era um mapa. Oi. Vamos fazer com todos vocês. Então hoje, meus amigos, eu criei um jogo aqui, criei um negócio aqui chamado Games. E bom, vamos dizer uma coisa, galera. Eu tô pensando em criar uns jogos específicos assim. Então hoje eu resolvi criar um game específico aqui no meio do Craftsman. Do Craftsman. Eu acho que é Craftsman, fazer os que. Mas hoje, meus amigos, eu vou apresentar para todos vocês. Na verdade, meus parceiros, né? Porque vocês são parceiros aqui no canal. E bom, e hoje, meus amigos, vocês vão ver meio que uma série específica. E bom, digamos que literalmente eu tirei o mapa. Tá bem feito, cara. Não merece, não. Eu tirei o mapa lá. Então, meus amigos, hoje nós estamos aqui porque nós vamos conferir. Hoje nós vamos fazer aqui um mapa específico. Um negócio aqui chamado Games, aqui, meus amigos. Será bem na hora isso aqui que eu estou pensando. Então, meus amigos, seria um negócio de joguinhos assim. Aí, eu tô pensando, como é que será que eu posso fazer esses jogos? Aí, bom, então hoje, meus amigos, meio que literalmente vamos fazer alguns jogos específicos, ou até de séries famosas, ou jogos assim, sabe? Bem na hora, sabe? Eu tive essa ideia porque literalmente talvez porque existe muitos jogos famosos, né, no Roblox, né? Pena que alguns estão sofrendo, pelo amor de Deus. E se vocês estão vendo alguma coisa de fundo, é meu vídeo de Plants vs Zombies 2, tá? Não, primeira vez, né? Sabe quando eu trazer esse... Eu até me diverti a jogar esse jogo. Mas eu acho que o Super Bad Adventure foi o que mais me divertiu, galera. Eu tenho que ser bem sincero com vocês. Super Bad Adventure foi um jogo muito especial pra mim, porque as suas mecânicas são muito vivas. Eu tô dizendo que as mecânicas dele são muito vivas porque as mecânicas dele são bem interessantes, sabe? Interessantes do que outros jogos, sabe? Muitas mecânicas, a história é muito boa, cara. Vocês podem conferir lá. E esse vídeo não vai ser só, como o vídeo está prometendo, bom, não vai ser só literalmente eu construindo um mapa específico. Eu estou querendo colocar até Round 6 aqui, se vocês forem pra pensar. Parou! Ai, que susto, meu Deus do céu. Então, sabe? Então, hoje eu resolvi criar um mapinha aqui específico, né? Meio que aqui seria uma área de bônus. Eu vou pensar o que eu vou colocar aqui. E aqui vai ser uma área de games aqui, galera. Então, também que vai ser da hora, assim, sabe? Tipo, Round 6, Dangerous World e outros jogos específicos. Round 6 não é jogo, tá, galera? Se vocês verem algum jogo do Roblox que se refere ao Round 6, lembre que o Round 6 é uma série, não é um jogo. É bem da hora. Eu tô pensando em até gravar um vídeo sobre Round 6, porque... Pois eu até vou gravar um vídeo sobre Round 6, porque meio que... Eu achei da hora gravar esse tipo de vídeo, sabe? Na verdade eu nunca trouxe um vídeo específico jogando Round 6 ou tentando zerar o negócio. Tentando zerar o negócio é horrível, né, gente? Mas fazer o que, né? Nós não somos pessoas, nós somos cavalos. Tô brincando, galera. Tá, embora, tá. E bom, galera, não vai ser só criando o jogo, como eu prometi. Então, enquanto estou criando esse jogo específico aqui, eu vou apresentar para vocês a evolução do canal. Sim, já tá planejado faz muito tempo. Mas bom, galera, eu vou começar a fazer uma coisa aqui. Vou começar a fazer uma coisa específica, galera, que meio que eu tô querendo muito fazer isso faz muito tempo. Bom, vocês sabem que todo canal vai começar assim, né? Ainda as coisas vão estar toda cagada, sabe?
Adivinha o que eu planejei? Porque, tipo assim, todo mundo pensa no futuro, porque, galera, você sempre pensou no seu futuro, né? Você sempre pensou ser famoso, você sempre pensou, talvez ser conhecido por todo mundo, sabe? Mas até você até criar um jogo, tipo assim, da hora, assim, demais. Um jogo específico que a galera talvez se interessa muito, sabe? Como empresa como da Mob Games, sabe? Que interessa muita gente por causa do Pro Playtime. Todo mundo conhece o Mob Game por causa do Pro Playtime. Foi o Pro Playtime que fez a empresa ser conhecida, né? Se não fosse pelo Pro Playtime, a empresa não seria nada, né, galera? Jogo maravilhoso demais. E bom, galera, meio que nós podemos dizer, que literalmente eu estou pensando também nesse futuro. Bom, o que nós podemos dizer aqui, meus amigos? Bom, a primeira coisa que eu estou talvez imaginando, sim, galera, são muitas coisas que eu estou pensando aqui. A primeira delas é que eu quero ter um editor, sim, é bem provável que eu vou precisar de um editor, galera. Porque eu editando os bagulho é muito difícil. Sabe por quê, galera? Porque é horrível editar isso aqui. Meu celular tem um espaço horrível demais, galera. Eu baixei tanto aplicativo, cara, eu baixei tanto aplicativo, mano, que literalmente o bagulho literalmente começou a não prestar, mano. E é por causa disso que eu vou precisando de um editor, galera. Porque editar as paradas é horrível, galera. Porque vocês percebem que nos vídeos longos não tem parada de edição, cara. Porque é meio que a coisa, cara. Não sei, mano. É que meio que o negócio não funciona. Quer dizer, não tem espaço pelo celular, cara. Esse é um grande problema. Então meio que eu vou precisar de um editor, galera. Porque eu acho que um editor fica bem tranquilo, sabe? Aí eu não sei que editor que seria, sabe? Vocês podem decidir aí nos comentários. E bom, eu quero ter um editor, galera, porque meio que vocês não preferem, meio que a maioria não prefere vídeos assim, todo cagado, né, galera? Todo cagado, literalmente, bem que bom. Bom, galera, meio que ninguém gosta de uma coisa toda cagada. Como aconteceu comigo, cara. Isso acontece muito comigo, cara. Coisa cagada, mano. Meu Deus, cara. Isso acontece muito comigo, cara. Fico até frustrado. Na verdade, eu fico até horrorizado ver isso, mano. Porque, gente, bom, meio que quando eu faço edições e falo alguma coisa, mano, é que meio que quando sai, mano, quando sai no vídeo, mano, fica tão estranho, galera, fica tão estranho, cara, que é tão vergonhoso isso, mano, mas com o editor isso vai ter uma mudança específica. E bom, né, galera, bom, meio que quero um editor, quero que literalmente talvez ele resolva todo o trabalho assim, porque eu sozinho, galera, é horrível, não dá muito certo não as edições. Porque o problema é que só tem edições nos vídeos curtos, né, galera? Porque vocês percebem que os vídeos curtos literalmente tem edições, mas quando o assunto é longo, vocês aí vocês percebem que eu não consigo postar vídeo, tipo assim, tão longo assim, né, galera? Tão longo assim, sabe? E bom, literalmente nesse exato momento, bom, agora vamos falar a próxima coisa aqui, meus amigos. Animadores 3D. Não sei, galera. Bom, eu posso dizer pra vocês que tem muita possibilidade de talvez ou muito talvez, cara. Isso aqui é muito provável, mano, que talvez eu use começar a usar Game Mod. Pra quem não sabe o que é Game Mod, você pode ir lá criar as paradas ali, sabe? É bem da hora. Inclusive da Funk Boom usa isso aqui, hein? Só que, galera, pensando nisso, cara, eu só fico com medo de uma coisa, né, galera? Fico com medo com desculpa, né, galera? Às vezes eu erro, mas às vezes é estranho, mas todo mundo erra, né? O português. Bom, podemos dizer que literalmente tem medo dos direitos autorais.
Tô com medo de ser. Chegar lá e falar, galera. Eu tô com medo da galera ficar falando assim. Galera, o Júnior tá usando a mesma animação da Funk Boom, cara. Cara, eu tenho muito medo disso acontecer, mano. Porque eu tô querendo melhorar uma série específica aqui, que eu sei, foi a série que eu mais me diverti de fazer. Mas meio que a série vai dar uma parada aí, galera. Então meio que a série vai dar uma parada até chegar na evolução, galera. Eu já estou pensando como é que vai ser o episódio. Vai ser muito específico. E talvez ele vai ser a evolução do canal. Porque eu tô começando. Porque, galera, eu tô até criando uma outra animação, galera. Que é uma trend famosa de papel aí, sabe? Mas vocês vão entender quando esse short lançar. É que eu ainda tô criando, né? Mas o que eu tô pensando? Eu tô pensando de uns animadores. Uns animadores específicos assim, sabe? E meio que literalmente esses animadores. Talvez eles podem resolver todos os trabalhos, né? Tô precisando de animadores, né? Porque eu sozinho não consigo fazer porcaria nenhuma, cara. E eu tô precisando também de artistas, porque meus desenhos ficam bem estranhos, cara. É que a galera. É que sempre eu acho que a galera não consegue entender que personagem é esse, cara. Colocar literalmente no namoro, cara. Eu percebo que é tão tosco, cara. Colocar sem edição, galera. É tão tosco, mano, que a galera pergunta: mano, que porcaria é essa? Cara, literalmente, cara, é muito estranho. Mas é porque meio que não vai funcionar assim. Meio que eu não gosto assim, sabe? Então meio que eu não gosto desse jeito. Aí quando eu percebi que eu tô fazendo que aquele negócio é todo cagado, eu disse: mano, eu vou ter que parar a série Mickey Verso imediatamente. Galera, a série Mickey Verso teve que parar, mano. Porque se eu colocar um namoro específico que eu tô querendo colocar, mas lembrando que literalmente é só um mundo paralelo. Literalmente, quando eu coloco um namoro, cara, fica tão estranho na versão Elisa. Imagina o personagem falando: oh, tudo bem, desse jeito. Aí a galera falar: cara, o que tá acontecendo na cena, cara? Eu fico literalmente muito horrorizado quando talvez eu tô pensando nisso, mano. Cara, eu tô precisando imediatamente de animadores, cara. Sim, eu tô precisando muito de animadores, cara. Eu acho que sem animadores, galera, e sem talvez mudar a animação, cara, o canal, cara, vai ter muito vídeo com animação tosca, galera, porque vai ficar sem sentido. Mano, eu não sou um... Bom, galera, se for animação, cara, eu não sou um ótimo artista, mas quando é no papel, cara, eu sou um pouquinho bom, dá pra dizer, né? Como no caso da Yata, né? Que eu fui bem demais, eu sou bom mesmo. E meio que no papel dá muito certo, mas quando isso é repetido literalmente vamos podemos dizer, quando isso é repetido, bom, quando isso é repetido numa animação, galera, fica tão estranho. Eu acho que isso fica muito estranho, porque quando eu fiz aquela série lá, uma série minha que é famosa, mas uma série minha aí, literalmente, qualquer série, sabe? Qualquer série. E se for com animação, gente, vai ficar muito tosco. Vocês percebem que vai ficar muito tosco, cara. Porque literalmente, galera, imagina do nada eu tentando fazer uma animação de Ji-Hoon. Aí o Meto Mickey falou: nós não somos cavalos, nós somos pessoas. Nós não somos pessoas, não somos cavalos. E do nada eu repeti isso numa animação, cara. Cara, vai ficar muito horroroso, cara. Vocês não tem ideia, cara. Eu não sou tão bom assim quando eu sou da animação. Quando é animação eu não sou bom, mas quando é no papel eu sou um pouquinho bom, né? Eu sou um pouquinho bom, né, galera? Então não podemos dizer que nem tudo eu não sou bom. E bom, eu podemos dizer, galera, que meio que agora vamos falar uma coisa aqui que talvez é a coisa que eu quero mais fazer de todos. Meus amigos, se existe uma coisa que eu tô pedindo, pelo meu futuro,
eu pensar nisso, talvez não pensar em fazer nisso nesse ano. É uma coisa que literalmente, meus amigos, sim, é um jogo. A coisa que eu quero mais fazer é literalmente um jogo, galera. Meio que é um jogo, sim. Mas esse jogo, ele é uma inspiração a um outro jogo específico, só que ele é do Roblox. Digamos que ele é um jogo bom. O problema é a sua comunidade. Quem acertar vai ganhar um biscoito. Tô brincando, galera. Queria dar até um biscoito, né? Mas eu não tenho biscoito. Não tenho 1 milhão de biscoito pra dar, né? E bom, digamos que literalmente um jogo específico terá algumas coisas interessantes assim. Talvez ter mecânica nova, qualquer coisa assim. Eu acho que isso é bem importante, sabe? E meio que nós podemos dizer que esse jogo específico terá alguns personagens. Terá personagens novos assim, sabe? Terá personagens novos assim. Eu tô pensando como é que eles seriam, sabe? Aí meio que nós podemos dizer, galera. Bom, nós podemos dizer que na verdade, esse jogo, galera, esse jogo, meio que nós podemos dizer que ele será inspirado no outro. Eu tô pensando em colocar alguns personagens, talvez seja interessante demais. A história vai contar de um... E bom, eu estou pensando na história do jogo, sabe? A história do jogo talvez eu queria que seja bem interessante, sabe? Será bem da hora. Eu tô pensando como é que seria, cara. Mas no meu pensamento, cara, desde 28 de 28 de dezembro foi o ano que eu comecei a pensar nesse jogo, meus amigos. E vocês me perguntam qual será o nome desse jogo. Meus amigos, esse jogo é uma inspiração de Dennis World. Pronto. Aí vocês perguntam: tá, se fosse uma inspiração do Dennis World, então mas o que você vai colocar nesse jogo? Antes de eu falar o nome do jogo, vamos falar o que eu vou colocar nesse jogo. Quer dizer, na verdade, eu acho que vai demorar um pouquinho para talvez começar o meu projeto. Começar o projeto disso, né? Bom, nós podemos dizer que esse jogo, diferente do Dennis World, terá algumas coisas que o jogo não tem. É uma coisa que eu tenho muito medo da galera me xingar, cara. Essa coisa é a coisa que eu tenho mais medo de ser cancelado, cara. Mas tenho medo de ser cancelado por causa disso, cara. Mas esse jogo específico terá uma coisa que eu nem sei se a galera vai gostar. Não sei se a galera vai me odiar, cara. Eu tô com medo, cara, de ser cancelado por causa disso, cara. Mas esse jogo específico, eu não sei se eu posso dizer isso. Eu não sei se eu sou permitido dizer isso, meus amigos. Eu não sei nem se eu sou permitido. Mas o que vai ter é chip. Provavelmente eu tô com medo disso aqui virar polêmica, de um monte de gente falando que, cara, meu Deus, que situação tosca, pelo amor de Deus. Bom, é literalmente isso, galera. Terá chip, mas não vai ser como a comunidade trata, porque a comunidade é um lixo, porque a comunidade não... Quando nós assunto é chip, a galera lá como, né? O personagem é safadinho, olha. Tá vendo? É muito estranho, cara, porque literalmente é muito triste ouvir isso. Eu tô sabendo disso, não vai rolar Halloween, porque vocês sabem... Porque quem acompanha meu canal, quem me entende, sabe que eu tenho ódio desse evento e também meio que... Esse evento é satânico, né, galera? Esse evento é satânico, não tô pensando em colocar, porque isso talvez vai estragar minha vida com Deus, sabe? Então como eu sou cristão, eu estou querendo, mas como você sabe, né, galera? Literalmente tô querendo trazer esse jogo com muito carinho. Não quero que o jogo seja meio chato assim pra galera, sabe? Não quero que o jogo seja literalmente odiado, na verdade. Não quero que o jogo seja chato assim pra galera, né?
Então meio que eu quero colocar algumas. Através de ser um. Através disso, nós podemos pensar que. Nós podemos pensar, galera, que literalmente talvez. No meio disso, galera. Meio que será um jogo que talvez trará algumas mecânicas interessantes, assim, pros criadores originais desse jogo, sabe? Quer dizer, não do meu jogo, do jogo deles, sabe? Aí talvez seja legal se a gente trazesse um jogo, se eu criasse um jogo que literalmente é inspirado em outro e que desse ideias especiais pro jogo, pros desenvolvedores, né? Que seria bem da hora. Tirando tipo que porque no jogo original não vai, porque no jogo original não vai ter isso. Literalmente eu tô com medo de colocar isso no meu jogo, cara. Eu tô com medo de colocar chip no meu jogo. Galera, bom, é meio que no chip. Não é o chip que você coloca no celular. Não é o chip que você coloca no celular, né, galera? Porque também é chamado de chip, né? Mas essa é uma coisa inventada lá dos Estados Unidos. Disse que quando você torce, que o personagem meio que cria, assim, uma história onde um personagem namora com outro. Aí entrou um slime aqui, tá? Esse que é o Round 6 aqui, tá, galera? Meu Deus, sai daqui, meu Deus. Tá, vamos voltar pro assunto. Bom, antes de contar... Bom, tem outra coisa que eu tô pensando em colocar também, é personagens... Bom, meio que personagens outros personagens, porque... Eu tô pensando em criar... Porque na minha cabeça, mano, já tá no Porque, não sei se vocês sabem, mas na minha cabeça... A gente já tá no capítulo 3 do jogo. Já tô pensando no capítulo 3 do jogo. Já tô ansioso de trazer o capítulo 3 pra vocês. Porque vai mostrar pra vocês uma menina específica. Bom, vamos lá. Vamos lá. Antes da gente contar o nome do jogo, cara. Vamos lá. Como é que vai ser a história do jogo? A história vai contar a história de um cara que literalmente é igual que nós podemos dizer que ele é tipo... Ele é como se fosse o Juninho 2012. Mas eu substituí pelo Juninho. Eu só falei Juninho mesmo porque meio que eu acho que vai ficar bem difícil com a galera, né? Eu acho que números assim não vai funcionar muito bem, sabe? Porque aí não sei como é que vai ser na versão em inglês o negócio assim, sabe? Eu sei um pouquinho de inglês, galera, mas não sei tanto assim. Mas eu tô pensando que era um jogo com 20 idiomas, sim. O jogo vai estar dublado. Isso é uma coisa bem interessante para os brasileiros. Espero que o Core esteja ouvindo isso. E talvez eu tô pensando em como é que eu posso fazer isso. Como é que eu posso animar. Como é que eu posso literalmente criar qualquer personagem aleatório. Mas existe uma coisa também que eu tô pensando muito também. Minha cabeça pedindo para eu fazer isso, mano. É literalmente um rework de alguns personagens assim. Porque eu percebi que os personagens... que seria bem interessante assim criar alguns rework assim nos personagens assim. E o que eu tô mais focando é na Yata, meio que mudar algumas coisas nela, sabe? Talvez até criar uma versão que talvez vocês vão ver quando lançar. Mas no meio disso, galera, meio que eu tô pensando também criar uma coisa bem interessante para todos vocês. Vamos lá, tá? Mas primeiro vamos contar a história do jogo, né? Que é o que vocês mais importam, né? A história do jogo conta um cara chamado Help Spins. Se esse é o nome do cara, pelo amor de Deus, não me cancela. Eu não sei se... É porque eu não sei se é um nome criativo. Não sei se é um nome criativo. Vocês talvez pensem que esse é o nome dele. Se ele realmente merece ser chamado de Help Spins ou não. Mas digamos que... Aí, vamos lá. A história do jogo é como se... É um pouquinho é como se fosse uma ligação com Mickey Verso e Tesouro de Multiverse. A história conta de um sorriso que literalmente é amigo de uma flor. Literalmente acabou tendo uma maldição. E aí o caos começou. Aí o sorriso ele começou a invadir outros universos. Aí no meio desses universos ele invadiu muitos universos. E esses universos, pra quem não sabe, é como se fosse uma história que é como se fosse ele invadindo jogos do Roblox, sabe? É isso que eu pensei, sabe? E bom, nós digamos que literalmente inventei essa história.
Aí no meio disso nós temos finalmente o protagonista do jogo será o Helmut Spins, conhecido como ele que vai ser o protagonista de tudo. Bom, ele será o protagonista do jogo. Já sei como é que ele vai ser. Nós digamos que ele tem 3 primos, 3 irmãos, uma namorada. Eu tô com medo de ser polêmico. E um pai. E ele tem até uma mãe, galera. Ele tem uma mãe, só que essa mãe morreu. Aí, bom, meio que nós digamos que ele vai salvar todo o universo. Mas bom, galera, digamos assim que essa tropa é meio uma tropa de investigação. Ou seja, se nós digamos que é namorado. Bom, vamos lá. Nós digamos que a namorada dele, namorada de Helmut Spins, já tô previndo, galera. Literalmente é chamada de Helena. Desculpa aí que é chamada de. Calma aí, eu sei, calma aí. Desculpa aí que é chamada de Helena. Quem é chamado de Helena, me desculpa por colocar teu nome aqui, mas não é você, tá? Desculpa, meio que eu não consigo, desculpa, galera, não consigo pensar no nome feminino assim de uma vez, sabe? Mas bom, digamos que ela é chamada de Helena, o protagonista se apaixonou por ela e eu tô com medo de ser polêmico, tá? Eu tô com medo disso aqui ser polêmico. Eu tô com medo de colocar chip no jogo, cara. Imagina como é que a comunidade do meu jogo vai ser, cara. Tô com medo de ser igual do Sword original, cara. Tô até com medo disso acontecer. Porque você sabe muito bem que quando vocês pesquisem. Desculpa, pesquisem. Tô com medo da galera falar que eu falo inglês. Tá, assim, embora. Meio que seria que... meio que a Helena. Desculpa que ela chama de Helena. Eu acho que tem gente chamada de Helena, não sei. Mas digamos que essa história, eles são uns namorados investigadores, ou seja, é diferente do... Bom, eles são uns namorados, só que eles também investigam, sabe? Eles também investigam. Eles são ótimos detetives, sim, eles são namorados detetives. Sabe? Aí no meio disso, no meio desse caos, ele foi parar num lugar, ele meio que um tal de um tal de 46. Desculpa aí, ficou literalmente perguntou por que esse nome existe, mas é que, galera, eu não consigo pensar num nome criativo. E bom, galera, sabe quem vai ser o dublador do 46? Adivinha quem vai ser, galera? Bom, eu já tô pensando nos dubladores do jogo. Eu tô até pensando em colocar o famoso Guilherme Briggs aí pra dublar também. Guilherme Briggs eu acho que vai ser da hora dublar. Eu acho que ele dublando vai ser bem da hora. Espero que seja bom, sabe? E bom, no meio disso, além do Guilherme Briggs, o 46... Mas eu não sei, mas tem possibilidade de ser dublado pelo Jazz Coach. Isso aí, galera. O Jazz Coach vai dublar esse cara. Não sei se ele vai aceitar. Eu não sei se a experiência do Jazz Coach dublando um jogo específico vai ser bom. Mas meio que eu acho que seria bem legal se o Jazz Coach dublasse um personagem aleatório. Agora imagine ele dublando esse jogo. Meio que eu tô até pensando em chamar youtubers assim pra dublar, sabe? Porque meio que seria bem da hora chamar youtubers pra dublar, né, galera? Meio que seria bem interessante esse jogo. Porque eu tô começando a adicionar mecânicas novas, remodelar alguns personagens, sim, em estilo vai ser mudança. Uma coisa que tem Sword nunca tem, né? Remodelação em alguns personagens. E seria bem da hora se eu colocasse isso. E é isso que a minha cabeça falou, né? Aí, bom, seria bem interessante, assim, colocar umas coisas novas nos personagens, sabe? E muito mais. Tipo assim, em qualquer capítulo vai aparecer algum mistério do jogo, sabe? Vai aparecer qualquer mistério no jogo. E bom, não vou dizer quem que seria a namorada, quem é a Helena, né? Quem que seria a Helena?
quem que seria a Helena nesse universo maluco. Porque no meio disso, o protagonista ele entra no lugar, aí que ele entra no universo do Roblox. Ou seja, meio que ele participa de jogos aleatórios. Inclusive alguns jogos que vocês conhecem vão aparecer aí também. E bom, meio que ele precisa resolver todo esse trabalho. Vai entrar um Dennis hoje, vai resolver resolver todo o problema. Vai passar por bichos malucos. Ou talvez. E o mais interessante disso tudo, galera. Seria bem da hora se eu colocasse algumas referências aí, galera. Assim, vai ter algumas referências aí. Tipo, algumas músicas assim. Vai ter algumas referências aí com os personagens até também, sabe? Seria bem da hora se o Guilherme Briggs estivesse aqui no meio disso também, galera. Aí agora, vamos lá. A parte que vocês estão mais ansiosos. Não sei se vocês estão ansiosos, mas depende. Qual vai ser o nome desse jogo? Digamos que ele vai se chamar Dennis World Multiverse. Por que você criou esse jogo? Na verdade, por que você inventou esse jogo? Na minha cabeça, galera, vamos lá, vamos dizer por que eu criei, por que eu inventei de criar Dennis World Multiverse, que será bem demorado, não sei se esse jogo vai lançar ainda esse ano, é muito provável que não, né, galera, é muito provável que não sei. Meio que seria interessante trazer esse jogo pra vocês. Meio que seria interessante se a gente talvez mostrar algumas mecânicas, talvez. Um jogo que ajudasse assim, talvez os desenvolvedores do jogo do Dennis World original, talvez dar mais ideias assim para eles, assim, seria bem interessante a gente colocar, porque nós estamos pensando em colocar sistema de amigos, sistema de modos assim, modo traidor, modo twister control, vai ser bem polêmico, mas meio que a gente tá querendo mudar algumas coisas, sabe? Aí no meio disso eu achei interessante, talvez a gente trazer isso pra vocês. Porque na minha cabeça isso seria bem interessante, sabe? Na minha cabeça isso seria bem interessante. Aí eu disse, bom, talvez seria interessante também. Mesmo tendo chifre, que eu tenho medo de ser polêmico, eu tenho medo das pessoas me xingar, cara, por causa disso, cara. Tô com medo das pessoas falar assim, ué, mas a Cano falou que não pode chip? Mas eu tô com medo disso existir, cara. Eu tenho muito medo. Quando criar o jogo, chegar o momento onde vai acontecer uma parte específica e aí as pessoas vão falar, meu Deus, mas a quando disse que não vai ter chip? Eu tô com medo disso existir, né, galera? Porque eu não sei se é interessante trazer chip canônico num jogo específico no jogo que ele foi inspirado literalmente não tem chip. Não sei se vocês vão gostar, mas depende de vocês, né, galera? Depende de vocês. Então é isso, né, galera? Meio que eu tô pensando que é um jogo chamado Dennis World Multiverse. Ou talvez seria interessante ajudar, talvez, até os criadores do jogo do Dennis World original. Talvez pensando umas mecânicas boas, né? Porque ainda o jogo, ainda as mecânicas do jogo estão meio morto. Seria interessante ajudasse, né? Porque eu tô vendo que talvez os criadores desse jogo, do Dennis World original, estão precisando de alguma ajuda, sabe? É bem interessante, sabe? Aí eu tô pensando até colocar um aviso, porque vai que a galera infantiliza o negócio e falar de outras coisas assim, sabe? Que ele foi inspirado. Então meio que seria isso, né, galera? Que seria literalmente isso. Então esse é o resumo, né, galera? Esse vai ser o futuro do canal. Vamos trazer um jogo novo que é inspirado no Sword e muito mais. Então é isso que vai acontecer no futuro, né, galera? Isso vai acontecer no futuro. Bom, então é isso, né, galera? Então eu vou ficando por aqui. Eu ainda vou construir esse mapa. Mas por enquanto eu vou deixar desse jeito assim, né, galera? Pra dar um resumo. Mas é isso, né, galera? Essa vai ser a evolução do canal. Eu criei o Round 6 aqui. Vou talvez colocar uma placa aqui. Então esse é o resumo, tá vendo? Aquele espaço ali que vocês estão vendo ali, tá vendo aquele espaço? Eu vou talvez
colocar ali alguma coisa lá. Talvez passar pra cá, né? Porque eu não sei se eu tô pensando em colocar teleporte. Mas esse é o resumo, galera. Então é isso que vai acontecer no canal. É isso que vai acontecer no canal, no futuro do canal. Espero que vocês gostem. Então é isso, né, galera? Então, espero que vocês tenham gostado.